Hello, my friend, Inaldo falando, e deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Toda terça-feira a gente posta conteúdo mais voltado para investimentos. E desde quando a gente começou a postar esses conteúdos, o vídeo que as pessoas mais pedem para a gente postar é sobre imposto de renda voltado para investimentos. E hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. Mas existem dois caminhos aí no imposto de renda voltado para investimento, pelo menos o que eu enxergo, né? Que eu e a Fernanda, nós enxergamos. Que é o pagamento do imposto de renda e a declaração do imposto de renda. E hoje nós vamos falar exclusivamente do pagamento de imposto de renda quando envolve investimento. E eu prometo a vocês que no comecinho de 2021, no comecinho do ano, a gente faz um vídeo, um conteúdo legal falando sobre declaração do imposto de renda. Então fica tranquilo, vai ter tempo, vai dar tempo. Mas hoje a gente vai falar sobre pagamento de imposto de renda para você já ficar ligado nas coisas que você precisa se atentar para declarar o seu imposto de renda tudo de forma organizada, tudo de forma correta, para que não venha ter problemas, né? E aí, quando a gente fala de pagamento de imposto de renda, também tem três situações que nós enxergamos. São investimentos, a primeira situação, são investimentos que são isentos de imposto de renda, que maravilha. Né? LCI, LCA, o CRI, CRA, são investimentos que são isentos de imposto de renda. Dividendos são isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Tá uma história aí que o governo vai tributar aí dividendos, tá sendo conversado, tá rolando aí ainda. E também venda de ações abaixo de 20 mil também não é tributado. Então são esses os investimentos que são isentos de imposto de renda. Maravilha. Existem os impostos de renda que são já retidos na fonte. Então você não tem a preocupação de pagar imposto, porque ele já é descontado ali do lucro. Exemplo, o Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA. Quando você faz o investimento e vai resgatar o seu dinheiro, ele já desconta ali automaticamente o imposto de renda. Acontece também para fundos de investimento, né? Fundo de ação, multimercado também já é retido na fonte, a instituição ela já retira o imposto de renda no resgate. E vale ressaltar, não existe tributação em cima do valor total que você investe, sempre é no lucro. Você só vai pagar imposto de renda em cima do lucro. E nesse imposto de renda que é retido na fonte, existe uma tabela que eu vou colar um pouquinho aqui, que essa tabela ela é gradativa, né? À medida que o tempo passa, a alíquota do imposto de renda ela vai diminuindo, você paga menos imposto. Então, por exemplo, se você comprar um título do Tesouro Direto, um Tesouro Selic, e deixar resgatar esse dinheiro antes de 6 meses, você vai pagar 22,5% em cima do lucro, né? Ele já retém aquilo ali e você só resgata, já tira ali do teu lucro esse percentual de imposto. Mas se você sacar depois de 6 meses, ou seja, de 6 meses a 1 ano, é 20% de imposto de renda. De 1 ano até 2 anos, são 17,5% de imposto de renda, e acima de 2 anos é 15% de imposto de renda. Então, esses que são retidos na fonte, geralmente eles seguem essa tabela. Mas, como nem tudo são flores, existe a terceira situação, que são impostos que o próprio investidor ele tem que pagar. São tipos de investimento onde quando você realiza lucro, você precisa pagar imposto para a Receita. São alguns impostos que não são retidos na fonte, né? Infelizmente. Seria maravilhoso se todos os impostos fossem retidos na fonte, a gente não precisasse se preocupar com isso. E que tipos de investimento nós precisamos nos preocupar em pagar o imposto? E aí, quando eu falo pagar imposto, é emitido um documento chamado DARF, que é um documento de arrecadação da Receita Federal. Você emite esse documento no próprio site da Receita. E em que situações, né, a gente precisa pagar imposto de renda? Como eu falei na primeira situação, vendas de ações abaixo de 20 mil, você não precisa pagar imposto de renda. Ou seja, se você vender
20 mil em ações ou mais, você vai pagar imposto de renda do lucro da venda dessas ações. Entenda, você não precisa lucrar 20 mil reais para poder pagar imposto de renda. Simplesmente, se você vender as ações que você tem e a soma dessa venda der 20 mil reais, você tem que calcular o lucro, né, que você obteve com essas vendas e pagar 15% sobre o lucro em operações normais. Operações day trade, que são aquelas pessoas que compram e vendem ação no mesmo dia, se você fizer esse tipo de investimento, a alíquota, ao invés de ser 15%, é de 20%. Então, essa é a primeira situação onde o investidor ele precisa se preocupar em calcular o lucro, calcular aquele percentual e pagar a DAF. A segunda situação também são para ETFs, né? Aqueles fundos que replicam os índices. Você, com lucro do papel, quando você vende os ETFs, você também paga imposto de renda em cima do lucro. E aí não tem uma regrinha igual a da ação. Tá? Tem que ser tantos mil, acima de tantos mil. Não. Vendeu, teve lucro, calcula lá 15% em cima do lucro para pagar imposto de renda. E também dos fundos imobiliários. Em outros vídeos a gente falou que fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, mas são os dividendos que ele gera que são isentos de imposto de renda. O lucro sobre as cotas do fundo imobiliário você também precisa pagar imposto. E funciona parecido com o ETF. Se você vender as cotas do fundo imobiliário, você vai calcular em cima do lucro 20%. Fundo imobiliário é 20% em cima do lucro de imposto de renda. Tá, Hinaldo, eu entendi em que situações eu tenho que pagar imposto de renda, mas como é que eu faço o cálculo do lucro para eu não pagar nada errado, né? E como é que faz essa conta? Existe uma fórmula bem simples para você encontrar o lucro líquido da operação, que o lucro líquido ele vai ser igual ao seu preço de venda menos o preço de compra menos os custos operacionais. Todas essas informações ficam disponíveis na nota de corretagem que você recebe da sua corretora quando você faz as operações de compra ou venda de ação, de fundos, do ETF. Você recebe uma nota de corretagem. Nessa nota de corretagem tem lá todas essas informações. Caramba, eu não tenho guardado, eu desprezei a nota de corretagem. Onde eu encontro? Vai lá no site da tua corretora. Toda corretora tem um espaço lá onde você consegue consultar todas as notas de corretagem. São obrigados a passar essa informação para você, até porque sem ela você não vai conseguir fazer esses cálculos e declarar também o seu imposto de renda no futuro. Então, qual é a fórmula, né? Recapitulando, o lucro líquido da operação é preço de venda menos o preço de compra menos os custos operacionais. Exemplo, comprei 10 cotas de um fundo imobiliário que custava na época R$100. Comprei 10 cotas de um fundo a R$100. E eu resolvi vender 5 cotas desse fundo. Então, vamos fazer esse cálculo, né? O meu preço de venda, eu vou pegar a quantidade vezes o valor que eu vendi. Então, 5 vezes 150 vai dar R$750, menos o meu preço de compra. Meu preço de compra foi R$100. Se eu multiplicar por 5, que é a quantidade, vai ser R$500. Então, 750 menos 500, R$250. Eu desprezei o custo operacional, mas na hora de você fazer esse cálculo, diminua também os custos operacionais. Então, vamos supor que eu tive de lucro R$250. Para fundo imobiliário, a alíquota é de 20%. Então, em cima desses R$250, quanto é 20% para eu pagar de imposto de renda? Acredito que esse cálculo deve dar R$50. 7 com 7. 7. Acertou. Ah, miserável. Então eu vou lá no site, no Cicaweb. Eu vou deixar um vídeo. Logo em seguida aqui, quando eu terminar, vai ter um vídeo te mostrando como é fácil gerar essa DAF. Colocar onde você coloca o valor que você calculou e para fazer esse pagamento. Então você encontrou esse valor, é esse o valor que você vai ter que pagar de imposto. Entendeu? Então é muito simples a forma de você fazer esse cálculo. E acompanha aí agora um vídeo mostrando
o passo a passo, mostrei a tela do meu computador como faz para acessar o site lá da Receita e gerar a DARF. Para emitir a DARF, pessoal, é muito simples. Vocês vêm aqui no Google, vão digitar Cicalc Web, e aí o primeiro link que vai aparecer é o do site da Receita Federal. Você vai clicar nele, ele vai direcionar para o programa de cálculo da DARF. Eu vou deixar também esse link na descrição do vídeo. E aí ele vai te dar duas opções, o cálculo para pessoa física e o cálculo para pessoa jurídica. Então você vai selecionar a opção que você deseja. No nosso caso aqui eu vou selecionar a opção de pessoa física. E aí ele abre uma tela com a introdução, a descrição do que é. E aqui tem um menu superior onde nós vamos clicar em pagamento. Quando clicar em pagamento, ele vai pedir o código da Receita. E aí o código para operação em bolsa é o de número 6015. Então você vai digitar aí o código 6015 e vai clicar em continuar. Na próxima tela, ele vai já dar algumas informações, né, um resumo, já vem selecionado o tipo do período, e aí ele vai ter dois campos para você digitar, que é o período e o valor principal. O período você vai colocar o mês e o ano que houve o lucro. Então, por exemplo, se eu vendi ações que ultrapassou 20 mil reais no mês de setembro, eu vou colocar aqui 09/2020 e vou preencher o valor principal. Qual é o valor que eu calculei lá, o percentual, qual é o valor do meu lucro e o percentual que eu vou pagar de imposto. Então, o valor que eu calculei, eu vou digitar aqui. Detalhe, o sistema da Receita ele não deixa pagar uma DARF com valor inferior a R$10. Então, se o seu cálculo aí deu R$10, menor que R$10, você não vai conseguir gerar a DARF. Então, como é que eu faço? Você vai ter que juntar com a próxima DARF que você for emitir para esse valor dar maior que R$10 e você conseguir pagar. Então, eu vou digitar aqui um valor maior que R$10, um valor aleatório, e vou clicar em continuar. E aí na próxima tela ele dá um resumo, continua dando um resumo das informações que eu selecionei anteriormente, pede para selecionar a data de vencimento, ele já vem selecionado o último dia útil do mês que você está gerando a DARF, e aí tem um campo de referência que você não precisa preencher, pode deixar em branco e clique em continuar. E aí na próxima tela ele vai pedir para você digitar o seu CPF e preencher esse CAPTCHA. Quando você clicar em continuar, ele já vai te dar um resumo das informações, você revisa se está tudo ok, tudo certinho, e ele vai habilitar o botão de imprimir DARF. Você vai imprimir a DARF e pagar aquele código de barra que ele vai gerar, e aí pronto, finalizado, a sua DARF foi gerada e você pode fazer o pagamento. Então é isso, pessoal, você viu aí como é simples esse processo de pagamento de DARF. Todos os investidores que operam em bolsa têm que ficar ligado quando fizer venda de ativos para saber se não vai ficar em falta com a Receita, com o Leão. Então, eu espero que tenha ajudado. Ficou claro que nós temos que anotar todas as nossas operações. Existem aplicativos que já fazem isso, mas se eu não me engano, eu não conheço nenhum aplicativo, vamos dizer assim, gratuito que faça esses cálculos, né? Existem aplicativos gratuitos que mostram a sua posição, o extrato, né? O próprio Kinvo, muita gente usa o Kinvo, Trademap, que mostra ali o extrato de movimentação em bolsa. E aí ele vai te auxiliar a buscar essas informações. E também tem as notas de corretagem. Mas acredito que, por enquanto, em investimento, não dá para fugir de planilha. Nós usamos planilha para catalogar todas as operações que a gente faz para não passar nada despercebido de imposto, de tributação. Outro ponto também que fica claro é que quando você for optar por fazer um investimento, pesquise antes de investir. Qual é o imposto de renda? Esse investimento aqui que eu vou fazer, ele é isento de imposto de renda? O imposto de renda dele é retido na fonte ou eu vou ter que
se fizer alguma operação no futuro eu vou ter que pagar imposto de renda. Então são essas duas coisas. A primeira, pesquise para saber se esse investimento, o tipo de imposto de renda que esse investimento ele vai trabalhar, né, vamos dizer assim, e anote todas as operações, numa planilha, em aplicativo, num caderno, anote as operações que você faz no ano. Tem uma informação que acabou fugindo e eu não passei. E se eu tiver passado, é bom que eu friso agora e repito para vocês. Toda essa operação de venda de ação, de fundos, que você precisa pagar, você pode pagar até o mês subsequente. Então, vamos supor, estou gravando esse vídeo em outubro. Em outubro eu vendi mais de 20 mil reais em ação. Então eu posso pagar até o final do mês subsequente, que é novembro. Então até o final de novembro eu tenho que pagar a DAF. Se eu não pagar até o final de novembro, aí eu vou pagar multa e juros porque eu atrasei. Entendeu? Então é isso, espero que tenha ajudado e fica ligado, acompanha a gente que no começo do ano o vídeo vai ser de declaração de imposto de renda, onde a gente declara qual é o tipo de investimento a gente tem que declarar lá, em que situações. Então fica ligado, acompanha a gente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.